Saudações, nação rubro-negra! Preparem-se, pois o que eu tenho para contar hoje vai fazer o coração de cada um de vocês bater mais forte de orgulho. Nos próximos minutos vocês vão entender a dimensão da jogada de mestre que a diretoria do Flamengo aplicou, uma cartada genial que não apenas calou a boca de todos os rivais, mas que vai garantir o futuro glorioso do nosso clube. Vamos falar sobre como o presidente BAP, com inteligência e firmeza, colocou cada um dos falastrões em seu devido lugar. E não para por aí. Dentro de campo, a revolução silenciosa do nosso comandante Felipe Luiz já começou, com uma mudança tática no meio-campo que promete transformar o Mengão em uma máquina ainda mais demolidora. E enquanto nos preparamos para dominar, o desespero toma conta dos nossos adversários com notícias que chegam de Pernambuco e até da Argentina, mostrando o medo que o manto sagrado impõe. Fiquem ligados, porque a verdade sobre a grandeza do Flamengo será dita sem meias palavras. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessas informações bombásticas, eu peço a sua ajuda, nação. Este espaço, o canal, é a nossa trincheira, a nossa voz. Para continuarmos crescendo e levando a verdade do Mengão para o mundo, a sua participação é fundamental. Se você ainda não faz parte da nossa família, não perca mais tempo. Clique agora no botão de inscrição aqui embaixo, é de graça, é rápido e fortalece imensamente o nosso trabalho. Já se inscreveu? Então, ative o sino de notificações para não perder nada e, claro, esmague o botão de like para que este vídeo chegue a milhões de rubro-negros. Conto com vocês. Agora vamos ao que interessa. Vamos começar pela notícia que sacudiu as estruturas do futebol brasileiro nesta semana. Uma verdadeira aula de gestão e defesa intransigente dos interesses do Clube de Regatas do Flamengo. Durante dias, nós, torcedores, tivemos que ouvir calados a um coro de críticas e acusações vindas de todos os lados. Presidentes de clubes rivais, especialmente a senhora Leila Pereira, do Palmeiras, foram à imprensa com discursos inflamados, tentando pintar o Flamengo como o vilão, o clube egoísta que só pensa em si. Eles gritavam, esbravejavam, usavam termos pejorativos como terraflamistas, em uma tentativa clara de manipular a opinião pública e nos isolar. E o que o Flamengo fez? Manteve a calma, a serenidade dos gigantes. Enquanto eles faziam barulho na mídia, o nosso presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, trabalhava em silêncio, de forma estratégica. Ele não respondeu com entrevistas vazias, ele respondeu com uma ação devastadora. O Flamengo entrou na justiça e conseguiu uma liminar para bloquear o repasse de 77 milhões de reais dos direitos de televisão aos clubes da Libra, um choque de realidade para quem achava que poderia passar por cima do Mengão. Mas por que essa medida drástica? Eu explico, nação. Não se trata de arrogância, como querem pintar. Trata-se de justiça. O acordo costurado pela Libra e aprovado sem a concordância do Flamengo previa uma divisão de cotas de audiência que faria o nosso clube, o clube de maior torcida e que gera disparado a maior audiência, perder cerca de 103 milhões de reais por ano. Repito, 103 milhões de reais a menos nos cofres do clube que mais entrega retorno para a televisão. É um absurdo completo. E a jogada de mestre do BAP não parou na justiça. Ele convocou uma reunião no Conselho Deliberativo do clube, com a presença da Flá TV, e expôs tudo, com documentos, com provas. Ele mostrou as irregularidades nas atas das reuniões da Libra, desmascarou a narrativa dos rivais e, para coroar, o próprio presidente Rodolfo Landim desmentiu a informação de que já haveria um acordo assinado sobre essa divisão de receitas. Foi um nocaute. A verdade veio à tona e, de repente, o silêncio se abateu sobre os nossos detratores. A senhora Leila Pereira, que dias antes estava tão falante, emudeceu. Os outros presidentes se esconderam. O castelo de cartas que eles construíram com mentiras desabou. Essa postura firme e inteligente rendeu a BAP o que era esperado, o apoio maciço da política interna do clube. Nada menos que 15 grupos políticos do Flamengo, como o Flamengo Sem Fronteiras, a Flá Raiz, a Ideologia Rubro-Negra e tantos outros, assinaram uma carta de apoio irrestrito à sua luta. Eles entenderam que essa não é uma briga pessoal do BAP, é uma briga pelo Flamengo. É a luta para garantir que o clube receba o que é seu por direito, para que possamos continuar montando times estelares, investindo na base e mantendo nossa hegemonia. A verdade é que os rivais queriam usar uma união de fachada para frear o crescimento do Flamengo, para nos asfixiar financeiramente e diminuir a distância que hoje é abissal. Não conseguiram.
A jogada de mestre do Flamengo não apenas calou a boca deles, mas reafirmou nossa posição de liderança dentro e fora de campo. Até comentaristas que não são rubro-negros, como o Mano no SBT, tiveram que se render e admitir. Flamengo e Corinthians geram mais audiência e, portanto, é justo que recebam mais. A hipocrisia caiu por terra. O Flamengo está certo, e essa vitória nos bastidores é tão importante quanto um título. E essa batalha ferrenha nos bastidores tem um reflexo direto no campo de batalha, onde as verdadeiras glórias são conquistadas. O nosso principal rival nesta disputa política, o Palmeiras, é também o nosso grande adversário na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. E a nação rubro-negra tem um compromisso importantíssimo hoje. O Palmeiras, que tem 2 jogos a menos que os demais, entra em campo contra o Juventude no Allianz Parque. E por 90 minutos todos nós seremos torcedores fervorosos do Juventude. Sabemos que a missão é quase impossível, mas no futebol o impossível é apenas uma questão de opinião. Imaginem o cenário, nação. Um tropeço do Palmeiras, um simples empate arrancado na raça pelo time de Caxias do Sul. A vantagem deles na liderança, que parece tão sólida, começaria a derreter. Eles continuariam líderes, mas a nossa distância diminuiria drasticamente e a decisão viria para o confronto direto, dentro do nosso Maracanã. Um empate hoje seria um resultado espetacular, que colocaria uma pressão gigantesca nos ombros deles. A obrigação de vencer se tornaria um fardo pesado, enquanto nós, embalados pela nossa torcida, teríamos a faca e o queijo na mão para assumir a ponta. Portanto, hoje vamos todos enviar energias positivas para o Juventude, que eles joguem com a alma, que se superem e nos ajudem a pavimentar o caminho para mais um título brasileiro. Enquanto observamos os rivais, o nosso comandante Felipe Luiz não perde um segundo. Ele vive o Flamengo 24 horas por dia, pensando, estudando e planejando formas de tornar nosso time ainda mais forte e imprevisível. E a informação que surge dos bastidores do ninho do Urubu é animadora e mostra a mente brilhante do nosso treinador. Com o retorno iminente do monstro Eric Pulgar, que já treina com o grupo, Felipe Luiz estuda uma mudança significativa e muito inteligente no coração do nosso time, o meio-campo. A ideia que tem sido trabalhada é a formação de uma dupla de volantes com Pulgar e Jorginho. Pulgar voltaria à sua posição de origem, como aquele primeiro volante implacável, o cão de guarda à frente da nossa zaga, uma função na qual ele se destacou absurdamente antes da lesão. Com ele teríamos Jorginho, com sua qualidade de passe, visão de jogo e capacidade de chegar à frente. Mas e o Saul? Ele iria para o banco? Negativo. Aí é que está o pulo do gato do nosso técnico. A ideia é avançar o Saul, deslocando-o para atuar mais aberto pela direita, em uma função muito parecida com a que o nosso eterno coringa Gerson executava com maestria. Pensem nas possibilidades táticas, nação. Com Saul naquela faixa do campo, ganhamos um jogador de porte físico avantajado, com um chute de fora da área potentíssimo e que sabe marcar. Ele poderia triangular com o nosso lateral, abrir espaços e principalmente ser uma peça fundamental na famosa pressão pós-perda. Desde a saída de Gerson, o Flamengo perdeu um pouco dessa capacidade de perder a bola no ataque e já sufocar o adversário para recuperá-la imediatamente. Saul tem o vigor físico e a inteligência tática para executar essa função com perfeição. Felipe Luiz entende que, com essa formação, o Flamengo ganharia em poder de marcação com a volta de Pulgar, manteria a qualidade na saída de bola com Jorginho e adicionaria força física, chute e poder de recuperação no setor ofensivo com Saul. É uma perspectiva animadora que mostra um treinador que não se acomoda e busca sempre a evolução. E eu pergunto a você, torcedor, o que acha dessa ideia? Pulgar já deve voltar como titular absoluto? Como você montaria o meio-campo dos sonhos do Mengão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Se no cenário nacional o Flamengo se impõe, na arena internacional, o respeito e o temor que o nosso manto inspira são ainda maiores. A semifinal da Copa Libertadores contra o Racing da Argentina se aproxima e as notícias que chegam de Avellaneda mostram que o desespero já tomou conta dos nossos adversários. O time argentino sofreu 2 golpes duríssimos que podem ser decisivos para o confronto. Foi confirmada uma grave lesão muscular do zagueiro Franco Pardo, titular absoluto e um dos pilares do sistema defensivo da equipe. Ele está completamente fora dos 2 jogos, tanto o de ida no Maracanã quanto o de volta na Argentina. É um desfalque de peso,
que desmonta o coração da zaga deles. E como se não bastasse, a zica por lá parece estar solta. O jogador Elias Torres sofreu uma lesão ainda mais grave, rompeu o ligamento do joelho e também está fora das semifinais. Ou seja, em um espaço curto de tempo, o técnico do Racing perdeu duas peças importantes e terá pouquíssimo tempo para reorganizar sua defesa antes de encarar o ataque mais poderoso e letal da América do Sul. É claro que não comemoramos a lesão de nenhum profissional, mas não podemos ser hipócritas. São desfalques que enfraquecem muito o nosso adversário e aumentam ainda mais o nosso favoritismo. Parece que até o destino está jogando a nosso favor, abrindo o caminho para mais uma final continental. Eles terão que improvisar, quebrar a cabeça para tentar parar Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia. Uma missão que já era difícil, agora se tornou quase impossível para eles. E para finalizar, vamos falar da força que move tudo isso, a força que faz o Flamengo ser o que é, a nação rubro-negra. A nossa torcida é tão gigantesca, tão apaixonada, que causa fenômenos por onde passa. E a prova mais recente disso vem de Recife. O nosso próximo jogo fora de casa pelo Brasileirão contra o Sport estava inicialmente marcado para a Ilha do Retiro, um estádio menor, que eles consideram um alçapão. A ideia deles era clara: diminuir o espaço para a torcida do Flamengo e tentar criar uma pressão. Porém, a diretoria do Sport fez as contas e percebeu o óbvio: a presença da nação rubro-negra é um evento lucrativo demais para ser contido. Eles decidiram vender o mando de campo e levar a partida para a Arena Pernambuco. A torcida deles está revoltada, se sentindo traída, especialmente com o time na última colocação do campeonato. Mas a verdade é uma só: a paixão rubro-negra é tão avassaladora que os clubes preferem abrir mão de sua suposta vantagem técnica para lucrar com a nossa invasão. Eles sabem que, mesmo com a maioria teórica da torcida, a presença do Flamengo transforma qualquer estádio do Brasil em um território neutro, muitas vezes em nossa própria casa. O setor destinado à torcida do Mengão será muito maior. E podem ter certeza, vamos invadir Pernambuco e empurrar nosso time para mais uma vitória. Isso não é arrogância, é a constatação da nossa grandeza. E por falar em transformar o estádio em nossa casa, o recado final é para você que estará no Rio de Janeiro. As vendas de ingressos para os próximos jogos no Maracanã, incluindo a decisão contra o Palmeiras, já estão abertas. Se você é sócio torcedor, corra para garantir o seu lugar. Se não é, fique atento à abertura para o público geral. Vamos lotar o Maraca, vamos criar aquela atmosfera que só a gente sabe fazer, um verdadeiro inferno para os adversários. A nossa força, que vem da arquibancada, é o combustível que nossos guerreiros precisam para continuar essa jornada de vitórias e glórias. O Flamengo é gigante, nação, e juntos somos imbatíveis